da nossa coletânea de preces, que é o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o nosso estudo de hoje vai sobre prevendo a morte próxima. Eu tinha trazido esse tema para a gente estudar no nosso encontro anterior, mas a gente ficou não só preso naquele assunto que tratava de... Deixa eu voltar rapidamente aqui. O momento de dormir, aquela prece no momento de dormir. Bom dia, Gilô. E agora a gente vai para o prevendo a morte. E ainda bem que a gente deixou, porque é um assunto tão interessante e tão complexo que merece, né, ainda que de forma resumida, um estudo específico somente para ele. E eu queria começar fazendo aqui uma referência de uma experiência vivida por Frederico, identificado com o pseudônimo de Irmão Jacó no meio espírita. Ele era da Tchecoslováquia, veio para o Brasil buscando oportunidades. Ele nasceu na época em que Kardec desenvolvia a doutrina, em 1866, e desencarnou em 47. E após o seu desencarne, ele trouxe para nós, através de Chico Xavier, a experiência, desde o momento em que ele fazia seus trabalhos doutrinários e iniciou a sua preparação para o retorno ao mundo espiritual. Para o mundo espiritual, ele então trouxe para nós a descrição do seu desprendimento e do encontro com essa nova dimensão, com as pessoas que ele conhecia, com os seus amigos e tudo mais. Então eu queria ler um trechinho aqui, quero ler um trecho para vocês, para a gente fazer a introdução do que é exatamente prever esse momento de partida que antecede essa grande transformação. O trecho ele diz o seguinte para nós: à frente da morte, texto de Irmão Jacó, do livro Voltei. Todos nós que estudamos o Espiritismo, consagrando-lhe as forças do coração, somos comumente assediados pela ideia da morte. Como se opera a desencarnação? Que forças atuam no grande momento? De vez que quando abordamos a experiência de pessoas respeitáveis e concluímos pela expectativa indagadora. Por minha vez, ler descrições e teses preciosas relativamente ao assunto, inclusive Bozano e André Luiz. Desse último, recolher informações que me sensibilizaram profundamente. Pouco antes de abrigar-me no leito da morte, meditara-lhes as narrativas acerca da desencarnação de alguns companheiros e, perante os sintomas que me assaltavam, não tive qualquer dúvida, aproximava-se o fim do corpo. Não obstante o valor com que passei a encarar a situação, e apesar do velho hábito de convidar os amigos para o meu enterramento, em observações xistosas dos dias de bom humor, descansei o organismo extenuado na posição oriental, mesmo porque me era totalmente impossível agir de outro modo. O irmão Andrade, espírito benemérito dedicado à medicina, com quem tive a alegria de colaborar há alguns anos, recomendara absoluto repouso e tão insistente se fizera o conselho que fui obrigado a abandonar as últimas atividades doutrinárias. O repouso do corpo, porém, agradava-me, levava a minha preocupação mental. O impedimento das mãos impunha-me verdadeira revolução íntima. No silêncio do quarto, os pensamentos como que se me evadiam do cérebro, postando-se ao meu lado a argumentarem comigo. Alguns em posição simpática, outros em atitude adversa. Aqui ele conversando com os próprios pensamentos, né? E ele colocava: velho Jacó, proclamavam no fundo, você agora deixará as ilusões da carne, viajará de regresso à realidade. Prepare-se. Que possui na bagagem? Não se esqueça de que a justiça tudo vê, tudo ouve, tudo sabe. Por vezes impunha recursos. A consciência compelia-me a retroceder aos problemas nos quais funcionara com desacerto. Todavia, buscava atenuantes às próprias faltas, alegava incertezas e imperativos da vida. Confesso, no entanto, que incursões dentro de mim mesmo angustiavam-me o ser. Se a vigília se tornara menos agradável, o sonho fizera-me doloroso. Não chegava a penetrar a região dos sonhos. Dispondo-me a dormir, supunha ingressar num mundo inabitual de ser.
em que a verdade se me patenteava com mais clareza. Via-me noutra paisagem, noutro clima, anteconhecido e desconhecido, qual se estivera perante enorme multidão de pessoas desejosas de se fazerem compreendidas por mim. De outras ocasiões, minha memória recusava ao tempo. Revia situações alegres e tristes, confortadoras e embaraçosas, de há muito extintas. Novamente no corpo exausto, sentia extremas dificuldades para reter as imagens e descrevê-las. O cérebro acusava a vida intensa, mas no serviço de comunicação com o exterior, sentia-me esgotado, tal qual um limão espremido. A fé preparava-me o espírito ante a grande transição. Todavia, os receios avultavam, as preocupações cresciam sempre. O desvanecimento da força física determinava fenômeno singular em minha alma. Desprendia-me eternecido e sentimentalista. Acostumara-me a tratar com o mundo dentro do maior senso prático. Estimava a pregação da caridade, convicto, porém, de que a energia seca é indispensável nas relações humanas. Muita vez, na intimidade dos companheiros encarnados e entidades desencarnadas, sentia-me ríspido, contundente. Fazia frequentemente o possível para não desmerecer a confiança dos que me estimavam. Entretanto, nem sempre sabia ser doce na extensão da personalidade. Semelhante traço individual que as lutas ásperas da experiência humana me impuseram, representava motivo de não poucos dissabores para mim, porque, no íntimo, aspirava a servir a fraternidade legítima em nome do Cordeiro de Deus. Prostrado agora, inesperada sensibilidade passou a dirigir-me. A renovação de caminhos obrigava-me a esquecer os negócios e interesses terrenos. Não me era mais possível governar o leme do barco material, e esse impositivo, ao qual me pareceu, proporcionava-me acesso a mim mesmo. Afetava-me a necessidade de ternura e compreensão, como se naquelas horas estivesse ingressado na idade juvenil. O homem da ativa humana, obrigado a defender-se, a preservar o bem dos que lhes eram caros, através de 1000 modos diferentes, estava passando. Quanto a isso, a morte gradual era uma realidade. Redescobrira-me, afinal. Não era eu mais que um homem comum, reclamando socorro e carinho. Trazia o coração opresso por aflições indizíveis. Se a dispneia me roubava a tranquilidade, os temores povoavam-me o espírito de tristeza e sombra. Jamais experimentara antes tamanha sensação de exílio e deslocamento. Na terra, estava cercado de benditas dedicações por parte das filhas queridas e dos amigos abnegados, e a rigor não me seduzia o regresso à juventude do corpo. Seriam saudades do além o fator determinante da inquietude que me martirizara? Também não. Reconhecia os meus títulos de homem imperfeito, que de modo algum deveria sonhar com o paraíso. Esperava-me, naturalmente, laborioso futuro em qualquer parte. No entanto, ansiedades dolorosas pesavam-me na alma abatida. Eu, que fazia guerra às lágrimas, reconhecia-lhes agora o sumo poder. Represavam-se-me nos olhos com frequência, me entregava às longas meditações. Orava fervoroso, mas ao correr da prece solitária, sentimentava-me qual criança. Entrara nas vésperas da total exoneração quanto aos deveres terrestres. Via-me prestes a deixar o ninho planetário que me abrigara por dilatados anos. A que porto demandaria? E aqui então ele continua. Depois a sua narrativa, bom dia, Drica, a sua narrativa, já falando das sensações do desprendimento. Mas esse trecho que eu li para vocês, eu achei que ele era muito interessante, porque traz as reflexões de um homem no momento derradeiro do seu retorno ao mundo espiritual. Então, normalmente a gente ouve isso com muita frequência, quase como sendo um conto popular, dizendo para nós que no momento em que o indivíduo se encontra diante da morte, um filme meio que se desenvolve, se desenrola na sua mente, e ele começa a ver então os momentos mais marcantes da sua vida, e não raras vezes sofrendo de muita aflição, porque os momentos mais marcantes são aqueles de maiores conflitos, de maiores problemas que ele sofreu ou que eventualmente ele tenha provocado.
Naturalmente, aquilo que atenua, aquilo que diminui a intensidade desse sofrimento, são exatamente os momentos de alegria, de conquistas, de realizações. Mas pelo fato da culpa da nossa consciência ser bastante rigorosa no seu julgamento, ou no auto-julgamento que nós nos promovemos, essa dor moral acaba sendo muito intensa. E aí então vem os arrependimentos, né? Como naquela música, o Epitáfio, cantada pelos Titãs, quando ele lembra, né, devia ter amado mais, né, e feito tantas coisas mais na sua vida, antes do sol se pôr. Ou ter visto o sol se pôr, né, e também, né, antes do seu próprio sol interior se pôr. Então ele começa a fazer umas reflexões daquilo que ele poderia ter feito e não fez, daquilo que ele traz um arrependimento, mas que não pode mais voltar atrás, pelo menos não para resolver as coisas da forma como ele gostaria, das oportunidades perdidas, das palavras que foram ditas, das palavras que não foram ditas, daquilo que poderia ter provocado alegria, alguém provocou tristeza, enfim. Cada um então terá ali o seu próprio filme, né, o seu filme pessoal, se desenrolando na mente, nos pensamentos. E Frederico Figner faz aqui uma relação, né, aquilo que é dele. Ele via as pessoas à sua volta, mas ele sentia que o momento do seu desprendimento estava chegando. E ele via esse momento do desprendimento, porque, embora seja uma experiência que todo mundo passa, e todo mundo passará, né, porque ninguém é imortal, ninguém fica para semente, como se diz, esse momento para nós ele é um momento de grande aflição pelo fato de nós nos depararmos perante o desconhecido. Ele, sendo espírita, médium, grande trabalhador, tinha um entendimento do mundo espiritual, da passagem para o mundo espiritual, tinha contatos com espíritos que traziam para ele esclarecimentos. Então, mesmo tendo esse conhecimento, a aflição continua. Mais ou menos como se alguém que tenha medo de voar, tenha assim pavor de avião, sabe que o destino é um destino agradável, sabe que é um lugar onde ele deseja ir, onde ele precisa ir, mas a sua viagem, de um modo geral, vai ser uma viagem angustiante, porque o medo toma conta dele. Então esse medo para nós, essa passagem para o mundo espiritual, essa viagem de libertação, a que todos nós nos submeteremos, é uma passagem que traz muitos mistérios. Mas já não é mais um mistério de para onde nós vamos, mas como nós vamos. Porque então esse filme vai provocar em nós sensações e emoções que até então se colocam como desconhecidas para todos nós. E Kardec, preparado para trazer para nós informações a esse respeito e nos orientando da forma como nós devemos nos posicionar ou nós devemos nos preparar para essa grande viagem, trouxe para nós nessa coletânea de preces, no item 13, prevendo a morte próxima. E aqui traz um breve esclarecimento e traz depois a sua prece para esse momento. E essa prece, pelo tamanho dela, ela traz muitos pontos que são importantes para o nosso estudo, porque quando se fala em morte, eu acho que todos nós, de alguma forma, temos medo de tocar no assunto, mas ao mesmo tempo temos contato. Seja através de uma experiência pessoal, de uma experiência familiar, de uma experiência com pessoas próximas, ou mesmo simplesmente olhando na televisão e vendo uma notícia de alguém que veio desencarnar. Quando a gente fala sobre prevendo a morte próxima, a gente não fala de grandes fenômenos mediúnicos, daquelas pessoas que sonhavam que estavam desencarnando, daquelas pessoas que tiveram aquele pressentimento de que alguma coisa estranha vai acontecer naquele dia, como aquela mensagem que nós ouvimos no início. Um homem que sai de casa ali meio corrido, não presta atenção na família, não presta atenção na esposa, está preocupado com o trabalho, não dá muita atenção, e mal sabia ele que aquele era o seu último dia. É uma pena que vocês que chegaram depois não pegaram essa notícia desde o início, porque ela é muito interessante, essa mensagem desde o início, porque ela traz para nós muitas reflexões. Então, assim, a gente vive a nossa vida sem ter necessariamente a informação de quando isso vai acontecer. E os próprios Espíritos nos informam, no Livro dos Espíritos, dizendo, quando Kardec perguntou por que nós não temos a certeza ou a lembrança ou a ideia de quando vai acontecer a nossa desencarnação. E os Espíritos responderam porque essa expectativa nos imobilizaria. Porque se eu acordo cedo hoje para fazer o meu trabalho, já sabendo que horas que vai acontecer o meu desencarne, que dia vai acontecer, ou eu vou parar e vou ficar chorando até chegar esse momento, ou eu vou fugir de tudo de todos, ou eu vou cometer loucuras,
aquela música de Paulinho Mosca, né? O que você faria se só te restasse esse dia? E aí então ele começa a trazer para nós uma série de atitudes, desde as mais equilibradas até as mais tresloucadas, mas para aproveitar aquele seu último momento. Então nós não temos condições de ter essa previsão, porque para termos essa informação, nós teríamos que ter um equilíbrio muito grande para lidar com esse tema de um modo geral. Como nós não temos o equilíbrio, nós não temos o entendimento desse processo, porque quando nós falamos de vida após a morte, ela é hoje, inclusive eu tenho aqui na minha mesa uma revista chamada Revista do Bem-Estar, Bons Fluidos, que deve ser do mês de julho passado, e tem aqui um artigo, que eu não li ainda, está aqui na minha mesa para eu ler, chamado Vida após a Morte. Por que tanta gente quer saber o que acontece, saber o que vem depois? Por que tanta gente quer saber o que vem depois? Então esse tema se tornou para nós hoje matéria de reportagens, de artigos, de programas de televisão, de debates, etc. e tal, mas a filosofia espiritualista que nos mantém em equilíbrio, aquela filosofia moral, como por exemplo a filosofia cristã, trazida por Jesus, que traz para nós ali valores de conduta, e a doutrina espírita, que nos fala de uma forma mais técnica, através da orientação dos espíritos, sobre o que acontece depois da morte, isso tudo para nós é uma minoria que se preocupa. Pessoas que por acaso leram esse artigo, mas tem gente que não quer nem falar nesse assunto. Porque só de imaginar o que vai acontecer, isso já se torna um grande transtorno. Pessoas que são muito apegadas à matéria, nós somos apegados à matéria. Quando a gente fala de pessoas que são muito apegadas à matéria, dá a impressão de que a gente fala do vizinho. Só que, na verdade, a gente fala de nós mesmos. Porque se apegar à matéria, por exemplo, significa nós nos apegarmos ao nosso trabalho, nós nos apegarmos às nossas propriedades, nós nos apegarmos aos nossos amigos, e só de imaginar que um dia você vai desencarnar e vai deixar todo mundo para trás, já se torna para nós uma grande preocupação. Eu vou desencarnar e vou deixar meus filhos, vou deixar minha família, vou deixar os meus amores, vou deixar tudo aquilo que eu possuo, e a gente fica pensando, eu não quero que esse dia chegue nunca. Mas ele vai chegar. Porque até é um processo natural para todos nós, do nosso crescimento, quando nós começamos a entender que o fato de nós estarmos encarnados significa para nós um estágio de evolução. Um estágio que vai nos ajudar no crescimento espiritual, no crescimento individual, através de muitas experiências relativas a esse nosso mundo, mas que tem continuidade também nos mundos seguintes. As palavras carpideiras, Mia, são aquelas mulheres que eram contratadas no interior das grandes cidades, principalmente, contratadas para chorar. Então você contratava as carpideiras, e elas então se vestiam de luto com aquelas rendas, ficava do lado do caixão, ficava chorando, mas nem conhecia quem era. Então isso era uma tradição que tinha, né, algumas décadas atrás. Eu não sei se isso existe hoje, mas se existir, deve ser assim no interior das grandes cidades, dos estados do Brasil, né? Naquele mundão onde bebia o morto ainda, né, quando ele desencarnava, pegava e colocava no meio da sala, e eles ficavam servindo bebidas e tudo mais, pagavam para fazer isso, Elísia. Eram pessoas contratadas para poder, então chamavam de carpideiras, né? É isso que o Brás quis colocar, né? Então, cada um lida, né, com a morte de um jeito diferente. Né? Então, para nós, essa experiência, né, do que vem, né? Ainda faziam, eu acho que ainda fazem isso, né, o Elísia, aqui no Brasil, mas como o Brasil é muito grande, né, diferentemente de Portugal, aí da região onde vocês vivem, aqui no Brasil, cada região é uma cultura diferente. Então, se você vai para a região norte do Brasil, na região do Amazonas, na região do Nordeste do Brasil, lá você vai no interior do interior do interior, e lá eles têm ainda algumas tradições seculares. Né, essas tradições desse mesmo tipo de comportamento e tudo mais, que para nós que vivemos assim nas grandes cidades, que temos ali uma vida muito dinâmica, isso choca, mas que para eles é uma tradição. Né, mas cada um se respeita por isso. Né, é uma forma de você valorizar aquele que está partindo, de você ver que tem pessoas chorando, de você ter pessoas se preocupando com você, mas é mesmo que essas pessoas sejam contratadas para isso. Né? Então tem pessoas assim que têm agendas, né? Olha, eu tenho que ir nesse velório, eu tenho que ir no outro velório. Era um teatro, né, Mia? Era um teatro, mas assim, quando a gente fala desse teatro, a gente fala daquilo que está sendo encenado. Né? Então assim, há uma encenação para poder mostrar que aquele evento é um evento importante. Tá? Vai com Deus, Tsu.
é um evento importante, mas as pessoas que estão envolvidas, né, as pessoas que de fato sentem a partida daquele que se foi, aquele mesmo que partiu e tinha ali grande medo antes, são sentimentos verdadeiros. Né? A minha colocou em cima para mim, eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo de como vão ficar meus familiares, né? Não quero que eles sofram, eu me viro, mas penso muito em como ficarão meus familiares e amigos, não quero lhes causar tristeza. Né? É uma preocupação interessante, né, Aninha? Cada um tem uma perspectiva diferente desse momento, né? Mesmo esse assunto sendo muito preocupante, né? Tem gente que fala assim, nossa, eu não quero falar desse assunto. Né? Nós conhecemos pessoas assim que participando aqui da nossa sala, do estudo, dependendo do assunto, sai da sala porque não gosta de falar sobre isso, mas é uma realidade. Então, na verdade, nós temos que conversar sobre, nós temos que nos preparar para, e nós temos que entender o que acontece. Né? Então, nesse momento de preces pessoais, quando nós falamos prevendo a morte próxima, como eu coloquei para vocês, a gente não tem condições de fazer uma previsão, né? Uma previsão do que acontece. A Shanri colocou, Richard Simonetti nos diz que morrer não dói. O que ocorre quando vamos a uma cirurgia, somos anestesiados, né, comentando atrasado. Olha, depende, né, Shanri, porque quando a gente fala de dependendo do tipo de desencarnação, a gente fala sobre, por exemplo, uma doença. O que dói, na verdade, é a doença. É aquilo que antecede, são os momentos finais, quando o corpo começa a agonizar, quando você começa a sentir o efeito mais agudo de uma doença, né, de uma forma mais agressiva naquele momento final. Mas eu posso contar para vocês que eu tive 3 experiências em sonho em que eu estava morrendo, fisicamente, né, ou estava desencarnando. Então, numa foi num assalto, no outro foi numa queda de moto, nunca andei de moto, eu nunca pilotei uma moto, mas eu sonhei que tinha levado um tombo de moto. E uma terceira oportunidade eu não me lembro do que era. Mas a sensação é muito interessante. Porque mas não era muito assustadora não, Mia. Né? Assim, muito interessante. Acontecia o desligamento, eu acordava. Né? Mas a experiência é mais ou menos assim, você sofre aquela dor física, dependendo da situação, de um machucado. Eu não sentia dor no machucado, mas pude imaginar que os ferimentos eram bastante dolorosos, né? Tanto da queda como do tiro. Mas a sensação que dava era quando você está com a pressão baixa. Você começa a ficar assim com aquela tontura, você começa a ficar assim com um certo torpor. Aí você começa a quase que desmaiar, e quando você desmaia é o momento em que é o desligamento. Então eu tive essa experiência, não sei por que eu tive, se eu tinha visto alguma coisa, ou se era alguma coisa que por acaso fosse para mim algo para incluir. Né? Não, bem depois, Dudu, foi bem depois. Eu não sei porquê, simplesmente aconteceu. Eu sonhei que eu estava até num caixa eletrônico, de repente veio alguém assaltado e me deu um tiro pelas costas. Aí eu lembro que eu caí assim no chão, meio torporoso, meio com tontura, a cabeça meio girando, como se você precisasse deitar para fazer alguma coisa. Aí eu deitei no chão, dei aquela apagada e acordei. Né? Então é mais ou menos assim. Né? Então que realmente assim, a dor a gente sente no momento físico. Né? No momento em que a dor física atinge o nosso corpo. Mas no momento de desligamento, né? No momento de desligamento acontece tudo isso, né? O Landon lembrou lá na New Orleans, lá na terra do blues, quando tem os velórios, as pessoas saem em cortejo pela rua cantando e chorando, né? E contratado as pessoas também, né? Então elas são chamadas para cantar aquele blues, faz aquela encenação toda. Então cada cultura, né, cada grupo tem a sua própria cultura. Então o que a gente fala sobre essa questão da morte é que nós não podemos prever o momento. Pelo menos generalizando isso, né? Olha, você não pode saber quando isso vai acontecer, exatamente por essa falta de conhecimento, de entendimento que todos nós sofremos para esse momento. Ela geraria para nós um medo muito grande. Tem pessoas, para vocês terem uma ideia, imaginar que vão morrer, já antecipam cometendo suicídio. Nós temos alguns filmes que mostram isso, que é uma realidade. As pessoas ficam tão assustadas porque elas não sabem, a expectativa para elas, a expectativa é tão torturante que elas preferem ter o controle. Então elas antecipam naquele momento em que elas desejam, né, em que elas não conseguem mais suportar. Mas esse texto para nós, que a gente vai estar estudando hoje, prevendo a morte próxima, a gente fala naquela condição em que pessoas estão hospitalizadas, ou pessoas que passam por doenças que são muito graves e que já denota uma deterioração bastante radical do seu corpo físico,
pessoas ali que passam por doenças terminais e tudo mais, chega um momento em que ela sabe que a coisa vai se complicar. Não adianta ela querer se iludir. Nós que somos familiares, que muitas vezes visitamos um parente nosso no hospital, a minha avó, por exemplo, ela desencarnou em 1997, ela tinha 92 anos, e ela estava num tal estado de fragilidade física que a gente sabia que não tinha mais como reverter aquele quadro. Ela já estava inconsciente, ela já estava entubada, tinha feito cirurgias para tentar conter um problema intestinal bastante grave que ela acabou sofrendo como consequência da doença que ela tinha. Chega uma hora que você fala, não tem como. Nesse caso, para ela, a consciência dela se encontra bastante confusa, ou mesmo desligada, desconectada, né, onde ela não consegue pensar sobre isso. Mas há aquele momento em que você começa a sentir, que você fala, olha, eu estou entrando agora por um caminho que eu sei que não tem volta. Então, para nós que estamos todos aqui saudáveis, todo mundo conversando, todo mundo estudando, é muito interessante a gente pensar isso, mas para quem vive esse momento, de saber que chegou aquele momento em que as coisas estão chegando no final, é uma angústia muito grande. De você assim, como é que será que vai ser? Pode e deve, rei. Como é que será que vai ser? O que será que vai acontecer? E além disso tudo, você, naqueles momentos de solidão, porque enquanto você está conversando com alguém, a sua mente está ocupada. E quando você para, alguém vai, por exemplo, sai do quarto do hospital e vai fazer alguma coisa lá fora, alguém vai tomar um banho, alguém vai comer algum lanche ou coisa parecida, e de repente você fica sozinho no quarto e começa a pensar, e agora, como é que vai ser? Como é que as pessoas vão ficar? Aquelas coisas que eu podia ter dito, aquelas coisas que eu podia ter feito, o que será que me espera? São reflexões extremamente dolorosas quando nós não sabemos como lidar com elas. É algo muito preocupante, é algo perturbador. Eu vou passar para o Reinaldo rapidinho, a gente volta em seguida para continuar aqui o nosso raciocínio. Com você, Rei. Bom dia, pessoal que chegou. Vamos lá. Bom dia a todos. Estão chegando? Oh, beleza. Contar aqui um rápido lance que eu vivi, uma coisa muito intensa, teve muita importância na minha vida, e sempre que eu penso em morte, eu penso nessa morte. Foi a morte da minha mãe. Ela teve câncer na traqueia, já tinha tirado um seio, porque tinha tido no seio uns 15 anos atrás e tal. E ela estava muito malzinha no hospital fazendo quimioterapia e fazendo radioterapia. E já estava na UTI e tudo. Quando eu estava visitando ela com a minha esposa, ela falou assim, eu estou um caco, não tem volta. Eu estou me lembrando muito disso por causa do que o André está falando. E ficamos eu e ela sem saber mais o que dizer, porque não tinha comentário a fazer, a gente sabia que estava no fim. Mas de repente ela mudou completamente, veio uma voz de homem, ela mesma produzindo essa voz de homem, e conversou com ela na nossa presença. Eu fico até arrepiado até hoje quando falo nisso. Então ele dizia para ela de uma forma categórica, chegou o seu tempo, falava com carinho, sabe? Chegou o seu tempo. Cada um de nós tem esse momento. É preciso que você coloque em prática agora tudo que você aprendeu a respeito desse momento de passagem. E continuou falando mais algumas coisas que eu atordoadamente não consegui fixar, mas era a voz de homem conversando com ela num momento praticamente que final, né? E depois se calou, se foi, e ela continuou depois arfando com problemas, etc, etc, etc. E voltou a si e continuou falando o mesmo que estava falando antes, que estava um caquinho, que não estava sentindo, ela tadinha estava magríssima, né? Magérrima. E a gente ali dá palpite no assunto, disfarçando mais que podia. Mas esse fato de ter sofrido, vamos chamar assim, dessa psicofonia, né? Chama de incorporação, foi fantástico e foi para ela e com certeza foi para mim e para a esposa. Foi muito, muito, muito fantástico. Foi um consolo muito grande para todo mundo, sabe? Depois contei isso para o resto da família e o pessoal chorou e etc e tal. Foi reconfortante mesmo e foi principalmente
resignante, que a gente está aqui para aprender a se resignar diante da vontade de Deus. É tudo que nós estamos aprendendo aqui com o Espiritismo e tal, é resignação inteligente. Então está aí a contribuição que eu queria fazer. Muito obrigado aí pela paciência de vocês. Devolvendo o microfone, André. Não podia ter uma contribuição melhor aí, pela forma como vocês vivenciaram isso tudo, pela intensidade e pela experiência, foi muito legal, poxa vida, né? Então, assim, nós tivemos ali nesse relato, nessa experiência que o Reinaldo vivenciou, três aspectos importantes a serem considerados. O primeiro é a posição dele como filho, da esposa, da então esposa, como nora, do irmão, de netos, enfim, né, da família e amigos, acompanhando isso, aquele momento final e a angústia e a aflição disso tudo. O segundo aspecto é da própria mãe, que sabia que chegava aquele momento, conversou com o Reinaldo, né, falando que já não tinha mais volta naquele quadro em que ela se encontrava, e a gente fica se perguntando o que exatamente se passava pela cabeça dela. Ela era espírita, né, e isso facilitava bastante o entendimento, porque sabia que já não era um final, mas era uma transformação. Mas ainda assim como Frederico Figner, que nós lemos aqui no começo, ele sendo um espírita ativo, sendo um grande trabalhador e tudo mais, ele mesmo chorava, se preocupava, sentia ali as suas imperfeições, as suas angústias, a sua consciência demonstrando fatos que para ele era importante e tudo mais, né? E o terceiro aspecto, é o mundo espiritual. A preocupação do mundo espiritual nos acompanhando nesse momento. Aqueles espíritos amigos que estão ali próximos, quando nós somos merecedores. Aqueles outros espíritos, quando tentam nos ajudar, mas nós não damos condições, como foi o caso, por exemplo, de Obreiros da Vida Eterna, se eu não me engano. André Luiz faz o relato de um homem que desencarnava, passava ali pelos momentos finais, e tinha um espírito extremamente angustiado, aflito, angustiado, perturbado, não se tranquilizava. E aí então André Luiz relatava que muitas vezes os próprios espíritos recorrem àquela anestesia, né, ou aquela dormência para que o espírito se tranquilize para facilitar o desligamento dele, mesmo assim provocando muitas dificuldades nesse processo. Então nós temos ali aqueles que observam de fora, aqueles que vivenciam a experiência e aqueles que contribuem para auxiliar nesse momento tão difícil. E aqui então, recorrendo à prece de Kardec, é quando ele fala que a própria pessoa, percebendo esse momento, como ela deve se portar, como ela deve se colocar. Eu já comentei com vocês em experiências, bom dia Carlos, bom dia Nina, bom dia João, em experiências em hospital, em hospitais de modo geral, em que nós temos aqueles grupos missionários que fazem preces nos leitos, fazem preces junto às famílias, né? E ali levando aquele momento de fé, aquele momento de reflexão. Mas, apesar da contribuição da prece, a contribuição do entendimento acaba sendo bastante efetivo, fortalecendo a fé que a pessoa tem. Então aqui Kardec, do item número 40, ele traz para nós aqui uma pequena introdução, né, ele chama de prefácio, e ele diz o seguinte para nós. Filhinha, pode começar a colagem, por favor. Ele diz assim: a fé no futuro, a elevação do pensamento em direção aos destinos superiores do homem, ajudam a libertação do espírito, enfraquecendo os laços que o prendem ao corpo. Frequentemente, a vida ainda não se extinguiu e a alma impaciente já parte para a imensidade. Aqui é a parte interessante que a gente começa a perceber. Nós vamos então nos preparando, elevando o nosso pensamento, potencializando a nossa fé, começando então a acreditar, a ter a certeza daquilo que nós temos de informação do mundo espiritual. A nossa posição mental, a abertura mental a que nós nos colocamos, facilita aí muito esse processo, porque é uma aceitação. A aceitação é sempre muito mais favorável do que a negação, porque a negação cria resistência. E toda resistência para algo que é inevitável gera para nós um sofrimento muito grande. Então não adianta me rebelar contra a morte.
não adianta me rebelar. Eu tenho que fazer de tudo, como o próprio instinto, né, me proporciona isso, pela vida. Mas a partir do momento em que eu percebo que as coisas estão ali numa posição que não tem mais retorno, que chegou realmente àquela condição, é eu fazer com que a minha postura mental, a minha fé, os meus sentimentos, as minhas palavras, sejam sempre produtivas, simplesmente para facilitar esse momento de desligamento, esse momento de transformação para todos nós. Mas Kardec coloca, ao contrário, esses laços materiais são mais tenazes no homem que concentra todos os seus pensamentos nos problemas imediatos. E a separação se torna penosa e dolorosa, seguida de um despertar cheio de perturbação e ansiedade no além-túmulo. Então, quanto maior a resistência, maior o tumulto, porque a gente se recusa a fazer alguma coisa, a gente se recusa a aceitar algo que é inevitável. E muitas vezes o próprio espírito, acreditando-se ainda vinculado ao corpo físico, como é o relato de André Luiz, que ele traz para nós no seu livro, ele diz assim que aquele espírito queria levantar de qualquer jeito da cama e continuar fazendo as suas coisas. Mas ele não compreendia a sua nova condição de um espírito desencarnado. E por mais que tivesse assistência, porque André Luiz se encontrava ali com uma equipe de trabalhadores espirituais, estavam ali colaborando para a sua desconexão do corpo físico, e ele simplesmente não percebia. Frederico Figner, no livro Voltei, que é um livro bastante interessante para nós, ele começa a dizer então, olha, eu percebi quem estava, aquela nuvem desencarnou, Nina, né, que ele esteja bem então, que a família também esteja bem, né, que vocês todos aí estejam bem fortalecidos, né, para aceitar essa transformação dele. Então Frederico Figner percebia então que saía aquela névoa dos seus olhos e ele percebia figuras, pessoas se formando à sua volta que estavam ali ajudando no seu desligamento, enquanto que outros simplesmente não percebem nada do que acontece e começam a sofrer as aflições. Esse homem, relatado por André Luiz, ele queria de qualquer jeito resolver alguma coisa com a amante ou com a esposa que tinha terminado com ele. Ele queria reatar a sua relação, mas ele não se dava conta do seu nó, da sua nova condição. E aí então nós temos várias formas diferentes de vivenciar esse processo, assim como o nascimento para nós, né? A minha perguntou, né, a pessoa que morre de atropelamento, ela é preparada naquela hora também? Ninguém está nunca preparado para isso, Mia. Quando a gente fala de uma doença degenerativa, uma doença que ela vai evoluindo até levar ao desencarne, faz com que a pessoa, naqueles momentos em que a doença vai se agravando, passe por uma reflexão muito grande, em que ela começa a avaliar tudo aquilo que ela viveu, aquilo que ela é, se ela tiver abertura para isso. No caso da morte, por exemplo, de uma morte traumática, normalmente a pessoa nunca está preparada para isso. Algumas vezes tem a intuição de que alguma coisa esquisita vai acontecer, ela não sabe o que é, uma tristeza toma conta dela, né, uma certa angústia também, isso nos casos de pessoas que têm ali uma certa sensibilidade para isso. Mas normalmente as pessoas são sempre pegas de improviso, ou seja, pegas de repente. Elas não sabem o que acontece. E é então o espírito que desencarna, naquele momento, ele sofre uma perturbação muito grande. Mas ao mesmo tempo em que ele é pego de surpresa, ele também é esclarecido da forma mais rápida possível. Ele é assistido porque sabe que aquele momento é muito traumático. Nós temos um depoimento, só para vocês terem uma ideia, um depoimento trazido por pessoas que sofreram acidentes aeronáuticos. Né, depoimentos de pessoas que sofreram acidentes aeronáuticos. Então nós tivemos um caso de um avião que viajou para o Nordeste do Brasil e se chocou com uma serra. Né? Ali se chocou com uma serra. E esse relato veio através do Chico, em que uma das passageiras, dos passageiros do avião, trouxe para nós, ela dizia que, né, que todo mundo sentia aquela angústia, todo mundo sentia uma certa aflição naquele momento. Foi no Ceará, né, Brasil? Eu não lembro exatamente a data, mas foi coisa da década de 80, mais ou menos, se eu não me engano. E aí então ela relatava que aquele momento difícil para ela, eles não sentiram o impacto, eles não sentiram a dor do acidente, porque eles foram desconectados antes daquilo acontecer. E assim como também eu já trouxe para vocês pessoalmente uma experiência que eu tive uma oportunidade de acompanhar, de um garoto por volta de 14, 15 anos de idade, que ele foi atropelado. Ele andava de bicicleta em frente à casa, o pai dele lavava a calçada, veio um carro e deu uma batida muito forte que o levou ao desencarne. Depois de um tempo, os pais começaram a frequentar um centro espírita aqui em São Paulo, Centro Espírita Perseverança, em busca de comunicação
como é natural para todas as pessoas que têm um conhecimento doutrinário e conhecem esse recurso. Depois de frequentar algumas semanas, veio então a primeira comunicação de um espírito dizendo: olha, seu filho não pode se comunicar com vocês agora, mas ele está bem, ele está se recuperando e tudo mais, e deu as primeiras notícias. E é então onde eu entro nessa história. Como a psicografia normalmente ela é feita com letras que nem sempre são inteligíveis para alguém que não está acostumado, os pais então me traziam para que eu pudesse digitar essa mensagem. Então eles traziam, eu digitava, imprimia algumas cópias, e eles então levavam para casa, distribuíam com os amigos, xerocavam e tudo mais. Aí depois veio a primeira comunicação, e a mesma coisa, trouxeram para eu ler. E aí então o filho disse a primeira coisa, né? Trouxe a primeira mensagem pessoal: olha, o meu avô tal está aqui do meu lado me ajudando, porque eu não tenho condições de escrever ainda, mas com relação ao acidente, eu não senti a dor, porque poucos frações de segundo antes disso acontecer, eu já havia me desconectado do corpo físico. Então, mas para ele é uma surpresa muito grande, porque embora ele não sinta o trauma do ferimento no corpo físico, ele psicologicamente não está preparado para se desligar da família. Então ele não quer deixar os pais, ele não quer deixar os filhos. Uma criança de 14 anos se desligando dos pais e do irmão de uma hora para outra é algo extremamente doloroso, né? No Livro dos Espíritos tem ali Desencarnes Violentos, que o Armando está lembrando ali para quem quiser fazer uma consulta. Então, para nós é assim: olha, hoje você vai ter que sair e você vai ter que viajar para um país distante e vai ficar lá durante um tempo. A gente vai argumentar: escuta, mas eu tenho que ligar para minha família, eu tenho que falar com eles, né, com os meus familiares, eu tenho que me despedir das pessoas que eu gosto, depois eu vou, calma. Não, tem que ser agora. A gente esperneia, faz um escândalo no aeroporto, eu só vou se for amarrado porque eu quero ligar para alguém para avisar, e a gente não avisa. As coisas simplesmente acontecem de uma hora para outra. Então, estar preparado para esse momento é algo que acontece durante a nossa vida toda. Mas há experiências, há situações em que nós podemos ali perceber que as coisas estão acontecendo. Como é o caso que a gente comentou das doenças crônicas, das doenças terminais, em que a pessoa se mantém numa condição de lucidez e sabe que as coisas estão ali. Ela pergunta para o médico: doutor, como é que estão as coisas? Ele vai falar assim: olha, nós estamos tentando, porque a coisa está um pouco complicada. Inclusive essa é essa é uma atitude médica que ela é estudada na própria faculdade de medicina. A parte ética, de como você transmitir uma doença grave, de como você transmitir à família que aquele momento está chegando, que alguém desencarnou e tudo mais, é algo extremamente difícil. Muitas vezes tem médico que tira no palitinho para ver, olha, quem vai falar com a família, ou quem vai conversar com alguém, porque é algo extremamente problemático de você transmitir. Então você chega para alguém e fala assim: olha, infelizmente a sua doença ela é terminal. Infelizmente a gente não pode fazer nada além disso daqui. A gente vai começar a te dar medicação para aliviar a sua dor, mas infelizmente nós não temos mais o que fazer. Aí a pessoa para, olha para o médico e começa então a se perguntar, né? E agora? Como é que as coisas são? Como é que as coisas vão acontecer? Né? Rapidinho, Braz, o Júnior colocou aqui: meu tio conseguiu organizar a casa dele antes de morrer. Vinha sofrendo por conta de um câncer de próstata e uma cirurgia mal feita, né? Teve ali teve equilíbrio e lucidez para isso, né, Júnior? Porque normalmente as pessoas se desesperam. Elas se entregam completamente ao sofrimento e se esquecem daquilo que tem que acontecer. No caso dele, ele conseguiu: olha, vamos fazer o seguinte, pega a documentação, pega as contas, conversa com todo mundo, vamos nos preparar para isso. É um assunto meio mórbido para se conversar em família, mas é necessário, porque depois que as coisas acontecem, todo mundo fica completamente perdido para isso. Certa vez eu lembro de um corretor de seguros que veio vender o seguro funeral. Aí todo mundo fica perguntando: mas seguro funeral? Porque no momento em que acontece alguma coisa, você liga para o seu agente de seguros e ele providencia tudo. O sepultamento, todos ali os adereços e tudo mais. E todo mundo fala assim: Deus me livre, não quero nem pensar nessas coisas. Mas as coisas acontecem. Né, o Dudu colocou: nesse voo que teve em São Paulo, onde o avião não parou, né, lá em Congonhas, né, o avião da TAM, e aconteceu o desencarne de todos, os centros que frequentes e outros centros confirmaram isso. Na hora da batida houve um processo de criogênese, onde ninguém sentiu o efeito do fogo, sendo todos retirados para um plano socorrista nessa hora. Tudo acontece, né, Dudu? Tudo pode acontecer nesses momentos assim, que a espiritualidade providencia para que a gente não sofra aquilo que não é necessário sofrer. Muitas vezes tem pessoas que sentem, por exemplo, né, um carro em chamas, a pessoa está desesperada, o carro pegando fogo, ela desencarna no meio da dor, no meio do sofrimento, enquanto que outros são preparados antes disso acontecer. Então é tudo uma questão de experiência, uma questão de merecimento para cada um. Passando para você, Braz, vamos lá. Bom dia, pessoal. Meu som aqui está dando uns cortes. Hein? Ô Zé, eu vou falar rápido aqui. Meu pai
encarnou, trabalhava numa mesa mediúnica. Aí eu fui levado na fazenda que eu nasci para ajudar ele. Cheguei lá, achei uma situação até engraçada. Ele estava suspenso, tirando umas ervas de passarinho numa gamileira que tem lá, e eu cheguei de baixo e falei, benção, pai, abençoe. Ei, mas o senhor agora tá voando, hein? Ele falou, meu filho, eu ainda não conformei com a nova situação, e tá uma confusão danada, eu escuto um barulhão. Aí eu expliquei para ele, não, todos nós passamos por esse período, e eu vou voltar, assim que eu voltar, eu vou pedir à equipe para orar para nós orar para pedir, tirar o senhor dessa situação. Aí eu voltei, relatei lá para a mesa, aí nós fizemos a oração. Na outra sessão, por outro médium, veio o aviso que ele tinha sido socorrido, naquela mesma noite ele tinha sido socorrido. O outro caso que eu achei engraçado foi aqui em Anápolis. Tinha um médico com muito medo da morte, e já estava em fase final para morrer. Aí ele pediu, os 4 colegas dele gritavam, deixa eu morrer não, deixa eu morrer não. Aí ele desencarnou. Como ele saiu de lá, tinha 4 médicos esperando ele também, ele regalou o olho para eles, falou, deixa eu morrer não, deixa eu morrer não. Os médicos não aguentaram sem me dar uma risadinha. Depois ele contou que cometeu esse gafe, gritando para os médicos do além para não deixar ele morrer. Um abraço, Zé, obrigado. Não precisa ir longe, né, Brasa? Só lembrar do Chico, né? Quando falava assim, né? Morre com educação, valeu-me Nossa Senhora e coisa e tal, né? Mais ou menos essa experiência que, por mais lucidez que a gente tem, é sempre um momento de grande susto, um momento de grande dificuldade pra gente poder ver, né? Então, né? Cômico pra nós, né, Ju? Cômico contado, né? Mas vivenciado, tenho certeza que tinha sido desesperador. Né? O avião vivendo tudo aquilo tudo, né? Devia ser, assim, uma coisa muito maluca. Mas vamos lá. Aqui no nosso item 41... que agora é a prece propriamente dita. Filhinho, pode começar a colagem, por favor. Então é a prece daquele que sente o momento de desencarnar. Aquele que sente o momento difícil chegando. E de que forma que ele pode se preparar para isso, concluindo aquilo que ele fez durante a sua vida. Porque lembrando que tal vida, tal morte, como se diz popularmente, e nesse tal vida, tal morte significa que não é na última hora que você vai se preparar. A nossa preparação, não preparando para esse momento que chega, mas sabendo que quando ele chegar, eu vou ter feito tudo aquilo que eu precisava fazer. De bem, aquilo que dizia respeito às minhas responsabilidades, aos meus amores, aos meus afetos. Né? E como disse Renato Russo, né, preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque a gente nunca sabe como vai chegar o amanhã. Então a gente tem que sempre deixar para trás aquele rastro de flores que a gente vai plantando no decorrer da nossa vida, com as nossas atitudes, com as nossas ideias e tudo mais, né? A Nina colocou, não tem problema nenhum enfrentar a morte, nem a minha, nem dos outros. O que nos aflige um pouco é a separação temporária dos entes queridos, mas a fé na vida futura nos torna compreensivos, né? Porque é difícil a gente deixar, né, de lado pessoas que a gente gosta, e principalmente pessoas que estão ali sob a nossa responsabilidade. Imagina um pai de família, por exemplo, desencarnando, uma mãe deixando seus filhos. Quem vai cuidar deles? Como é que vai ficar a vida deles? Como é que isso? Como é que aquilo? Então é algo realmente muito difícil. Né? Então a gente sempre se prepara para isso, mas intimamente a gente sempre tem essa dificuldade para lidar com esse momento final. Ou esse momento, né, de continuidade. E aqui então no item 41 vamos à nossa prece. Kardec coloca como sugestão as seguintes reflexões. Meu Deus, creio em vós e na vossa infinita bondade. Eis porque não admito que tenhas dado ao homem a capacidade de vos conhecer e a aspiração do futuro, para depois mergulhá-lo no absurdo do nada. Creio que o meu corpo é apenas um envoltório perecível para a minha alma, e que ao cessar de viver neste mundo, despertarei no mundo dos espíritos. Deus Todo-Poderoso, sinto romperem-se os laços que ligam minha alma ao meu corpo, e bem logo irei prestar contas do emprego que fiz da minha vida. Irei sofrer as consequências do bem e do mal que tenha feito. Então, não haverá mais ilusões, nem subterfúgios possíveis, e todo o meu passado se desenrolará diante de mim, para que eu seja julgado segundo as minhas obras. Não levarei nada dos bens terrenos, honrarias, riquezas, satisfações da vaidade e do orgulho,
tudo, enfim, que se refere à vida corporal permanecerá neste mundo. Nem a menor parcela de tudo isso me seguirá, e nada disso me valerá de nada no mundo dos espíritos. Só levarei comigo o que pertence à alma, as boas e más qualidades que serão pesadas na balança de uma rigorosa justiça. Serei julgado com tanto maior severidade quanto mais a minha posição terrena tenha me facilitado as ocasiões de fazer o bem que não fiz. Deus de misericórdia, que meu arrependimento chegue até vós. Dignai-vos estender sobre mim o manto da vossa indulgência. Se vos aprouver prolongar a minha existência, que esse prolongamento seja empregado em reparar, quanto me for possível, o mal que eu tenha feito. Se a minha hora soou inexoravelmente, que eu leve comigo o pensamento consolador de que me será permitido resgatar-me através de novas provas para merecer um dia a felicidade dos eleitos. Pois se não me é dado gozar imediatamente desta felicidade invariável, de que só participam os justos por excelência, sei, entretanto, que a esperança não me é interdita para sempre, e que pelo trabalho chegarei ao alvo mais cedo ou mais tarde, segundo os meus esforços. Sei que os bons espíritos e meu anjo guardião me receberão, e em breve os verei, como eles agora me veem. Sei que reencontrarei os que amei na terra, se o merecer, e que irão reunir-se um dia comigo os que estou deixando neste mundo, para sempre continuarmos juntos, e que, enquanto o espero, poderei vir visitá-los. Sei ainda que encontrarei aqueles a quem eu ofendi. Possam eles perdoar-me o que lhes fiz? Meu orgulho, minha dureza, minhas injustiças sejam esquecidas, para que a vergonha não me acabrunhe na sua presença. Da minha parte, perdoo aos que me fizeram ou quiseram mal na terra. Não levo nenhum ódio contra eles, e peço a Deus que os perdoe. Senhor, dá-me a força de deixar sem pena os grosseiros prazeres deste mundo, que nada são perante as alegrias puras do mundo em que vou me adentrar. Pois sei que lá não há tormentos para os justos, nem sofrimentos e misérias, e somente o culpado está sujeito a sofrer, mas restando-lhe sempre o consolo da esperança. Bons espíritos e vós, meu anjo guardião, não me deixeis falir neste momento supremo. Fazei brilhar aos meus olhos a luz divina, para que se reanime a minha fé, se ela vier a vacilar. Então a gente viu, né, bom dia pessoal que chegou, a gente viu aqui nessa nossa prece, que Kardec faz uma viagem sobre todos os pontos que a doutrina nos passa com relação à nossa responsabilidade durante a nossa vida material e aquilo que nos espera durante a vida espiritual. Ele fala da confiança que é necessária para todos nós, de termos a certeza de que algo nos espera no mundo espiritual, algo de real, algo que nos permite sempre o crescimento, o desenvolvimento, algo que se torna uma continuidade daquilo que nós vivemos hoje. E que a gente, se desprendendo daquilo que o mundo nos oferece, facilita o nosso retorno a esse nosso mundo físico. Ele coloca para nós sobre a questão dos desapegos. Não levarei nada dos bens terrenos, e quando a gente fala dos bens terrenos, a gente não fala apenas daquilo que eu comprei, daquilo que eu construí, mas eu falo das honrarias, da vaidade, do orgulho, daquilo que o mundo me oferece como reconhecimento por aquilo que eu faço, muitas vezes baseados e sustentados no interesse, né? Eu elogio alguém porque ele é interessante, porque ele é meu ídolo, porque isso, porque aquilo, e eu acredito, e essa é a pior parte, que eles estão certos, que eu sou realmente o máximo, que eu sou realmente importante, e eu então me preparo para o mundo espiritual para ser recebido com honrarias, e me esqueço que apenas aquilo que eu faço de positivo, aquilo que eu faço de nobre, é o que vai me proporcionar as honrarias que eu mereço. Os amigos que vão me receber, a tranquilidade da consciência, espírito, que vai fazer com que eu retorne ao mundo espiritual de modo tranquilo, de modo equilibrado. Ele coloca para nós que nada, a menor parcela sequer, vai nos acompanhar. Só levarei comigo o que pertence à alma. Isso que é mais importante.
Né? PVT Love, bom dia. Né? Deus nos pede conta dos atos das pessoas. Na verdade, PVT, a gente tem que lembrar sempre que muitas vezes a gente coloca Deus como sendo um juiz supremo, o carrasco de todas as horas, mas que na verdade, quando nós nos deparamos com aquilo que a gente fez, com aquilo que nós fizemos, é a nossa consciência que vai pedir contas daquilo que foi possível fazer e a gente não fez. Então a gente vai olhar assim para as pessoas e dizer assim, eu poderia ter feito aquilo por ela e não fiz. E isso vai ser para mim extremamente constrangedor, desde que eu comece a ter lucidez daquilo que aconteceu. É muito comum pessoas que desencarnam, sabem que estão desencarnadas, sabem que deixaram para trás uma vida que para elas era uma vida de realidades, e eles não se preocupam com aquilo que fizeram ou deixaram de fazer. São os espíritos endurecidos. E muitas vezes ainda reclamam desse tipo de cobrança. Só que na verdade é a nossa consciência. Quando a gente começa a despertar para esse momento, e por isso que a gente pensa sempre, essa ideia da previsão da morte, ele está muito ligado com a eutanásia, que é um tema extremamente polêmico e complexo da gente estudar. Porque os espíritos nos dizem que naquele momento final, em que o espírito agoniza para se desprender do mundo físico, naquele momento, naqueles minutos finais, naqueles momentos finais, é um momento de grande transformação para ele. E daí então que o espiritismo sempre luta contra esse trabalho da eutanásia, porque a gente se precipita impedindo que as pessoas, mesmo diante da dor, diante do sofrimento, vivenciem experiências que para elas são experiências riquíssimas. E que se por acaso o indivíduo vivencia aquele momento de dificuldade, de questionamentos, porque para ele é necessário. Por que tem pessoas que desencarnam durante o sono? Tem pessoas que têm ali uma situação, uma experiência que provoca um desencarne imediato sem que ela sinta absolutamente nada, enquanto outros vivenciam angústias das mais dolorosas. Por que é essa diferença? Por acaso é a sorte? Por acaso um foi premiado e o outro foi simplesmente abandonado das esperanças? É porque aquilo é importante para todo mundo. Então, nesse momento em que nós estamos nos deparando com a chegada final, a gente muitas vezes busca, pelo arrependimento, consertar as coisas, que muitas vezes não são possíveis de serem consertadas, primeiro porque o tempo não volta, segundo porque as pessoas que muitas vezes se afastaram de nós não desejam estar próximas de novo, porque nós não temos mais condições de reaver ou refazer aquilo que já foi feito. E aí então essas cenas começam a se desdobrar na nossa mente e a gente se sente constrangido por isso e o arrependimento vem. Muitos espíritos desencarnam implorando, me dê mais alguns momentos porque agora eu entendi que eu perdi tempo. E aí então vem aquela voz dizendo, infelizmente o seu tempo terminou. E essas experiências que você está vivendo agora, para você é necessário. Para você, elas são necessárias. E então você vai ter que corrigi-las de uma outra forma, através de novas provas, através de novas expiações. E isso para ele é extremamente desgastante. Para nós que estamos aqui hoje, deixamos sem dúvida nenhuma muitas pendências no passado. E hoje a nossa presença nesse mundo, ela vem não apenas como oportunidade da gente se desenvolver, da gente crescer, mas de olhar para o passado e refazer aquilo que foi mal feito. A minha frase de cabeceira é, tudo que é mal feito tem que ser feito 2 vezes. E a segunda vez é sempre mais dolorosa, sempre mais complicada. E então, nessa situação que a gente coloca, em que nós fazemos o nosso próprio julgamento, além do que também nós temos aqueles que apontam, muitos daqueles que nos antecederam nesse momento final, nos recebem no mundo espiritual dizendo assim, eu sabia que ia chegar a sua hora. A hora em que você fez, a hora que você não fez, aquilo que você fez para me prejudicar, e vem então as grandes acusações. André Luiz vivenciou isso, ele conta para nós, em que aquelas pessoas o chamavam de suicida, porque ele era isso, porque era aquilo, porque a vida que ele teve foi uma vida tão desregrada, foi uma vida tão cheia de prazeres fúteis, que depois no mundo espiritual ele foi recebido como tal. Aquilo que ele viveu na sua vida física foi aquilo que ele vivenciou no mundo espiritual. Ele fala para nós também aqui sobre a questão da indulgência, que o nosso arrependimento seja para nós o motivo de assistência que a gente venha receber. Porque só não recebe a ajuda aquele que acha que não precisa. Então, já que você não precisa, pelo seu orgulho, pela sua arrogância, então você vai esperar até o momento em que você vai pedir essa ajuda. Porque é assim que funciona. Cada um segundo as suas obras. Se por acaso eu me coloco numa condição
de alguém que auxilia quando os outros precisam, eu serei auxiliado quando eu precisar. Se por acaso eu vivo na arrogância de dizer que nada no mundo me interessa, então eu vou vivenciar como alguém que não desperta o interesse de ninguém. Mesmo sendo assistido à distância, aquela experiência pessoal de sentir a dor, de sentir a dificuldade, é aquilo que eu conquistei, é aquilo que eu construí. Então, nesse momento final, o arrependimento chega. E esse arrependimento para nós é uma porta que se abre cheia de esperanças, cheia de novos destinos, novos caminhos que a gente pode seguir. E aqui então ele coloca para nós, se a gente puder estender um pouco mais a nossa vida, naqueles pequenos momentos, a gente tentar consertar aquilo tudo que na nossa consciência ficou imperfeito, para nós é uma grande oportunidade. Se isso não puder acontecer, que a gente tenha a esperança e a confiança de que no futuro vai sempre ter para nós novas oportunidades de crescimento, novas oportunidades de nos desenvolvermos. Coloca também aqui para nós a assistência dos bons espíritos e dos espíritos amigos. E com aqueles que nós reencontraremos no mundo espiritual e com aqueles que nós estamos nos separando no presente momento. Então, quem são aqueles que vão nos receber? Como a gente colocou, Frederico Figner e André Luiz descreveram as suas experiências, cada um dizendo quem eram aqueles que esperavam por eles. Frederico Figner tinha filha muito amada, espíritos amigos que estavam ali presentes, dando essa assistência para ele, e André Luiz simplesmente abandonado junto àqueles que viviam da mesma forma, de uma forma endurecida, de uma forma viciosa, de uma forma completamente fora dos valores mais nobres que ele poderia ter cultivado. E aqui então colocado, se os reencontrarei, sei que reencontrarei os que amei na terra. São muitos os relatos que chegam para nós, daqueles que nos antecederam, normalmente pais, normalmente avós, que são aqueles que pela própria idade biológica desencarnaram antes. E então são aqueles que, estando em condições, vieram dar essa assistência, fazer ali o primeiro contato, digamos assim. Mas muitas vezes o espírito não tem esse merecimento, porque a sua vida foi de tal forma egoísta que ele acaba se vendo simplesmente por ele mesmo. E mesmo estando próximos, mesmo desejando essa assistência, esses espíritos amigos são impedidos de ter esse contato para que o próprio espírito possa se reconhecer como alguém que chegou no mundo espiritual e precisa se transformar intimamente. Daí então que fala para nós que essa reforma íntima que deve ser feita durante a nossa vida, não adianta a gente querer fazer de improviso nos últimos momentos. É igual o aluno que no fim de semana do vestibular pega as apostilas e lê correndo para ver se aprende alguma coisa. Se ele não fizer um estudo a longo prazo, se ele não fizer um preparo a longo prazo, ele não vai conseguir atingir ao objetivo que se propôs. E aqui então fala dos espíritos amigos, dos protetores, dos guardiões, dos espíritos familiares, e principalmente lembrando que daqueles que não poderão me acompanhar nesse retorno ao mundo espiritual, eles continuarão suas vidas enquanto se encontram aqui no mundo físico, e eu poderei visitá-los, intuí-los, auxiliá-los, assim como eu também já fui assistido durante a minha vida terrena, durante a minha vida física. Quanto aos inimigos, que nós chamamos de inimigos, não apenas aqueles que são que nutrem por quem nós nutrimos ódios, ou que nutrem ódios por nós, mas a gente diz inimigos aqueles que não conseguiram se tornar os nossos amigos, pelas suas condutas ou pelas nossas condutas, e é então o perdão, que é um dos sentimentos mais nobres e dos mais difíceis de serem praticados, torna-se para nós o passaporte para o além. Porque é então através do... eu me desvisto de todos os sentimentos negativos que se encontram no meu coração. Entendo as dificuldades das pessoas, entendo as fraquezas, que infelizmente ainda tomam conta delas, e essas fraquezas fizeram que porventura elas me prejudicassem de alguma forma, e que agora, liberto do corpo físico, não tem mais sentido eu continuar cultivando isso tudo. Porque nós sabemos que muitas pessoas que desencarnam no mundo espiritual tornam-se obsessores perseguindo aqueles que machucaram, aqueles que os machucaram. Quantas e quantas vezes isso acontece? Um detalhe interessante que a gente pode lembrar é que Ivone do Amaral Pereira, no seu livro Recordações da Mediunidade, conta num trabalho de desobsessão que tinha alguém que estava tão endurecido nessa perseguição, que então durante a entrevista nas reuniões mediúnicas ele dizia assim: esse homem me torturava quando eu era o seu escravo,
e agora eu vou fazer com que ele sofra tudo aquilo que eu fiz sofrer. E a gente pensa assim só de escravidão, de cavaleiros do passado e coisa e tal. Nós temos maridos e esposas que se feriram afetivamente, moralmente, com muita dor. Nós temos amigos que se machucaram. Amigos, não pessoas, né? Que se machucaram nas suas relações. E tal foi o prejuízo que eles querem a vingança, fazer vingança por si mesmos, porque eles não têm confiança na vingança, na justiça divina. Que não é uma justiça que castiga, mas é uma justiça que corrige. E aí então eles procuram fazer isso com as próprias mãos, ou continuam através de um pensamento obcecado, não necessariamente agindo, mas inconscientemente lembrando dos seus inimigos, daqueles que prejudicaram, que ele prejudica não só a si mesmo, como também as pessoas que sofrem a sua influência. E aí então o perdão para todos nós é aquilo que desvincula, nos desvincula de todo tipo de sentimento inferior que se encontra aqui. E também, para aqueles que porventura foram prejudicados por nossa causa, que nós então, né, ou tentemos resolver aquilo tudo que infelizmente nós provocamos, ou não tendo a oportunidade, né, que eles nos perdoem por isso. E é importante que a gente se coloque nessa posição de humildade, reconhecendo os próprios erros, faz parte também desse processo de reflexão para todos nós. Lembra também Kardec para nós aqui, falando que todos os tormentos que nós vivemos no mundo espiritual é consequência daquilo que nós vivemos hoje. E que nós podemos, através de novas ações, através de novas oportunidades, reconstruir o nosso próprio caminho. E então a gente viu, nesse nosso estudo de hoje, prevendo a morte próxima. E aí então nós começamos a ver como é complexo, né, como são complexas as experiências que nós vivemos no nosso dia a dia, sem essa preocupação de que um dia nós vamos nos transformar ou nos transportar para um outro ambiente. Só que esse transporte, ele não é simplesmente uma viagem que dá sequência naquilo que nós vivemos hoje. É uma viagem onde a nossa consciência se expande, onde a realidade acaba se manifestando, apagando toda aquela ilusão que nós acreditávamos até então, e aí então nós vamos escolher exatamente qual é o caminho que a gente vai seguir. Se eu quero seguir o caminho da felicidade, para isso eu vou ter que construir e agir em função dessa felicidade, ou se eu sou indiferente à vida. E aí essa indiferença também vai bater à minha porta. Esse assunto certamente teria muita coisa para se falar dele, com muito mais exemplos, com muito mais riqueza, mas eu acredito que esse pouco que nós trocamos hoje tenha sido, pelo menos, né, despertado a nossa curiosidade para estudos mais profundos. Então a recomendação para vocês é a leitura do livro Voltei, do espírito Irmão Jacó, psicografia do Chico Xavier, que mostra um espírito equilibrado, um espírito bastante dedicado às tarefas de amor e de caridade. Para quem quiser somente ler a biografia dele, procura na internet Frederico Figner, que é o nome desse espírito, e vocês vão ver o que ele fez na sua época, como por exemplo, durante a gripe espanhola, que assolou o Brasil no início do século XX, 1918, ele pegou 14 pessoas que estavam doentes com muita febre e colocou dentro da sua própria casa para cuidar delas. Essa foi uma das atitudes que ele teve. Criou o retiro dos artistas, que ele criou ali empresas que pudessem ajudar as pessoas, né, não apenas para ganhar dinheiro, mas para ajudar as pessoas no seu desenvolvimento, e no momento do seu desencarne, então, ele colheu exatamente aquilo que ele plantou. E também se tornou espírita, praticante, atuante, né? Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais, o livro Voltei fala sobre isso. Pois é, Braz, eu estou aqui devendo um monte de leitura, inclusive, estou acabando de fazer a leitura agora do Recordações da Mediunidade, depois eu tenho alguns outros de mediunidade também, e esse livro aí também está na fila, só estou esperando a oportunidade para a gente poder ler. Tem tanta coisa ainda que está pendente que vocês nem imaginam. Mas vamos lá. Qualquer dia eu fecho a sala assim, durante uma semana mais ou menos, aí eu faço a leitura dos meus livros, eu tenho certeza que vocês não vão sentir falta. Então fica bem mais fácil. Tá certo? Pois, tá vendo? Ninguém quer que eu leia, tá vendo só? É assim que funciona a coisa. Vocês não me deixam ler e depois ficam me cobrando a leitura. É assim que faz. Né? O que eu posso resolver da minha vida? Vamos lá, então. Passando para o nosso amigo Rei. Isso aí, ó, nas próximas férias de julho, de janeiro, tiro ali 30 dias. Tá? 30, pois é. 30, faz transfusão de lágrima depois para ela, matador. 30 dias de férias para poder fazer a leitura dos meus livros, não tem problema. Vamos lá, Rei, com você então, meu amigo. A gente volta depois para dar recadinho para vocês. Vamos lá.